Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. E também está negociando a compra do imunizante russo Sputnik. Esse é um dos assuntos de hoje e vamos mostrar ainda. Presidente Jair Bolsonaro inaugura terminal de São Simão, que vai facilitar escoamento da produção do estado de Goiás para o Porto de Santos. E Ministério de Minas e Energia discute a modernização do setor elétrico no Brasil. Quinta-feira, 4 de março de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Olá, bom dia para você que nos acompanha. Estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa falando de saúde. O Brasil vai comprar vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. E o governo federal também está nas tratativas finais para a compra da vacina russa Sputnik. E 2,5 milhões de doses produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal. O novo lote é destinado à continuidade da vacinação de trabalhadores da saúde, indígenas do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos de idade. No total, mais de 1.215.000 pessoas vão receber a vacina em todo o país. 10 estados que apresentaram picos recentes da infecção em 4 regiões recebem ainda doses extras do Fundo Estratégico, que equivale a 5% do total distribuído nesta sexta etapa. Estão nessa lista Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Ceará, Paraíba, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Estamos investindo na vacina, é um dos países que mais vacina hoje em dia, e números absolutos, parece que somos o 6º. Por nota, o Ministério da Saúde também confirmou que está na fase final de negociação para a compra da vacina Sputnik V. Estão previstos mais 10 milhões de doses do imunizante. 400 mil já a partir de março, importado da Rússia. O Ministério decidiu comprar ainda vacinas do laboratório Janssen e da americana Pfizer, que já teve o registro definitivo aprovado pela Anvisa. Os contratos devem ser assinados nos próximos dias. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós, ela é uma boa proposta e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. O governo federal destinou ainda quase 450 milhões de reais para o custeio de centros comunitários de referência e centros de atendimento para o enfrentamento da Covid-19 de mais de 2.000 municípios. E o Ministério da Saúde também anunciou o envio de reforço para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. A equipe, composta por um médico, uma pediatra, 3 enfermeiros e uma técnica de enfermagem, deve atender cerca de 500 indígenas até domingo, dia 7 de março. Além do apoio de saúde, uma outra equipe, composta por engenheiros, fará uma inspeção sanitária para ver, por exemplo, a qualidade da água e a gestão dos resíduos sólidos nas aldeias. E o ministro da Saúde falou sobre os avanços nas negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19, depois de reuniões com representantes dos laboratórios Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson. O governo federal trabalha para que até o fim de 2021, todos os brasileiros que puderem ser vacinados estejam imunizados. Graças à aprovação pelo Congresso Nacional e à articulação do governo federal, será possível agora incorporar novas vacinas que antes possuíam impeditivos legais. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. Estamos trabalhando forte para que até o final deste ano, os maiores de 18 anos que puderem ser vacinados, sejam vacinados. Enquanto isso, alerto sobre a importância de que todos mantenham os cuidados preventivos individuais para diminuir o risco de ficar doente. Vamos continuar confiantes e unidos para que juntos possamos controlar essa pandemia o mais rápido possível. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje trecho ferroviário e o terminal de São Simão, em Goiás. As obras fazem parte da Ferrovia Norte-Sul e vão facilitar o escoamento da produção do Sudeste goiano diretamente ao Porto de Santos. Manuela Castro está ao vivo no terminal de São Simão e conversa agora com a gente. Oi, Manu, bom dia.
Olá, Renata. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Serão inaugurados logo mais às 11h40 da manhã 172 quilômetros de ferrovias que ligam a cidade de São Simão, em Goiás, à Estrela d'Oeste, em São Paulo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e outras autoridades. Também será inaugurado este terminal aqui onde nós estamos, o terminal de São Simão, e onde vai ser realizada essa cerimônia de inauguração. Olha, aqui do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de trigo, milho, farelo por ano. Este terminal teve um custo de construção de mais de 80 milhões de reais. As obras fazem parte da Ferrovia Norte-Sul e essas obras elas tiveram início em agosto do ano passado e já estão concluídas, Renata. Tá certo, Manu. Obrigada pelas suas informações. A TV Brasil vai mostrar ao vivo para você essa cerimônia. E olha, os ministros da Infraestrutura e das Comunicações, juntamente com o presidente do Banco Central, participaram de um evento com empresários e falaram do cenário para novos investimentos e projetos de concessões e leilões. O ministro da Infraestrutura traçou um panorama dos projetos de concessão e como os marcos regulatórios são fundamentais para atrair os investimentos e garantir a segurança jurídica necessária para a implantação. A meta, em 2021, é transferir 54 ativos para a iniciativa privada, o que vai representar cerca de 140 bilhões de reais em investimentos. Entre os projetos de concessão estão 23 aeroportos, 11 rodovias, 2 ferrovias e 17 terminais portuários. Quem quer ficar de fora de uma Presidente Dutra, numa rodovia Rio-São Paulo? Quem quer ficar de fora de um Porto de Santos? Quem quer ficar de fora do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Santos Dumont? Né? Então, nós temos a de rodovias do Paraná, que são excelentes ativos. Então, ativos realmente são muito interessantes. Também participaram da reunião virtual com empresários o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Eles destacaram os pontos positivos da atual situação econômica do país. Nós temos vários outros desafios importantes, né, como o leilão do 5G, que a Anatel está realizando, o PL dos Correios, né, que vai ser dos maiores projetos de processo de privatização do mundo e que nós entregamos na semana passada. Enfim, são vários desafios aqui na nossa pasta. É importante manter a calma, manter a tranquilidade, entendendo que nós temos uma meta de inflação, que é uma meta de longo prazo, que estamos olhando todas as variáveis, né, não só locais como internacionais, e que temos um amplo conjunto de instrumentos para fazer com que as nossas metas sejam atingidas. O frete vai aumentar entre 6% a 8,5%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou novos valores de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Segundo a instituição, a alteração ocorreu por conta do preço do diesel. Esta medida ela é corriqueira e trata-se, na verdade, de um gatilho previsto na lei que instituiu o piso mínimo de frete, que considera que quando houver uma variação da ordem de 10% no valor desse insumo, a tabela de frete é acionada automaticamente. Então, o que foi feito agora nessa quarta-feira foi um reajuste da tabela final de frete, considerando essa variação, esse acréscimo observado pela ANP de 16,03% em relação ao preço do insumo óleo diesel. E para modernizar o setor elétrico, o governo aposta na abertura do mercado. O desafio para os próximos anos é atender às demandas da população e também de setores como indústria, comércio e serviços. Esse foi o tema de um debate online promovido pelo Ministério de Minas e Energia. Como garantir o fornecimento de energia elétrica mais barata para todos, com responsabilidade ambiental, custos baixos e segurança? Para o Ministério de Minas e Energia, é preciso modernizar o setor elétrico brasileiro, com abertura do mercado, concessões e leilões. É inevitável a abertura do mercado livre, é inevitável isso. Então, acho que o nosso trabalho ele tem esse direcionamento e tenho certeza que o nosso compromisso
é esse. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.120. O texto prevê avanços na modernização e ampliação do mercado livre do setor elétrico, com novos leilões. Também permite a redução das tarifas para os consumidores e reduz subsídios. A expectativa do governo é que a norma ajude na retomada do crescimento econômico do país. É um momento decisivo para que o país se posicione na vanguarda das transformações do setor elétrico mundial, trazendo competitividade para os nossos produtos, bem-estar para a nossa população, gerando emprego, renda e desenvolvimento. O Ministério da Economia iniciou pesquisas sobre o impacto da modernização do setor elétrico na economia. Esses estudos têm sido desenvolvidos com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O projeto deve durar 15 meses e vai levar em conta os possíveis cenários que a economia brasileira deve apresentar. O que a gente vai tentar fazer, a partir de um modelo que é sempre uma simplificação da realidade, procurar absorver esses insumos do que vocês vêm trabalhando, colocar junto numa modelagem que envolve uma abordagem muito profunda de desenho de mercado e também de modelos de otimização, para a gente tentar entender qual o impacto que cada um desses caminhos pode ter na ponta, na economia. E a economia brasileira mostrou recuperação dos efeitos da pandemia no fim do ano passado. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto nos últimos 3 meses de 2020. A recuperação não impediu a queda de 4,1% do PIB em 2020. No entanto, o desempenho foi melhor do que países como Alemanha, Japão e México. A pandemia e o isolamento social fizeram cair o Produto Interno Bruto brasileiro no ano passado, interrompendo uma trajetória de 3 anos seguidos de crescimento. Comparando com o período pré-pandemia, o último trimestre de 2019, o PIB está no patamar 1,2% mais baixo, mas 10,4% acima do auge dos efeitos que foi no segundo trimestre. Em 2020, o setor de serviços encolheu 4,5% e a indústria 3,5%. Já a agropecuária voltou a ter um ano positivo e cresceu 2%, impulsionada pelas safras recordes da soja e do café. Apesar dos números negativos, o resultado do PIB ficou acima de algumas previsões, que apontavam uma queda de até 7% e superou países do grupo dos mais ricos do mundo, como o Reino Unido, a Alemanha e o Japão. De acordo com esse economista, isso foi possível por causa do auxílio emergencial, que injetou recursos na economia. A gente ganhando menos, desacelera um pouco o consumo de determinada faixa de renda, e uma faixa de renda que antes não tinha nada, ela entra no mercado, podendo compensar em parte o efeito da queda de outros segmentos da sociedade. No último trimestre do ano, com a redução do isolamento social, a economia mostrou sinais de recuperação, uma alta de 3,2% em comparação com os 3 meses anteriores. No fim de 2020, serviços e indústria voltaram a crescer. Outros destaques do último trimestre foram os investimentos, que tiveram uma forte alta, e a retomada do crescimento do consumo das famílias, que é um dos motores do PIB. Para 2021, a tendência apontada pelos economistas é de que a economia continue crescendo, mas para isso se concretizar, a vacinação é fundamental. Para que a gente possa voltar para o trabalho com segurança. E o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado do PIB, que, segundo ele, foi melhor do que o projetado pelo governo federal depois das consequências econômicas causadas pela pandemia. Se esperava que a gente ia cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial. Porque esse dinheiro, quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também. Tá? Fizemos também muita coisa buscando atender na ponta da linha o trabalhador, para que não viesse perder seu emprego. Então o governo federal fez tudo o possível para evitar que tivesse um caos no Brasil. O satélite Amazônia 1, lançado no fim de semana na Índia, opera normalmente e já captou as primeiras imagens do Brasil.
O diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Clésio Marcos Denardim, mostrou as primeiras imagens colhidas pelo Amazônia 1, direto do Centro de Recepção, Controle e Rastreio de Satélites, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. As imagens geradas pela câmera Wi-Fi, uma inovação da indústria espacial brasileira, serão utilizadas para as mais diversas aplicações, como monitoramento de queimadas, desmatamentos, reservatórios de água e desastres ambientais. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima.